Em algum momento na sua vida, você já deixou Deus de lado, deixou Jesus de lado e tentou viver sem Ele, como se Ele não existisse, como se Ele fosse qualquer pessoa, não fosse realmente o Deus da sua vida? E depois, em outro momento, você viveu intensamente com Cristo, uma vida renovada, uma vida cheia de Deus, uma espiritualidade forte. Você já comparou as duas situações? Você já percebeu qual que é a melhor? Qual seria a melhor escolha para a sua vida, para você ser feliz? O apóstolo Pedro passou por uma situação igual a esta, quando ele estava sem Deus e nada deu certo. E quando ele estava com Deus, com Jesus, e tudo deu certo, tudo mudou. Eu te desafio a refletir comigo esta história de Simão Pedro e outros apóstolos que estavam com ele. Venha comigo. Queridos irmãos, o Evangelho de Lucas 5 vai nos contar uma história em que Jesus estava na margem do lago Genezaré. A multidão o comprimia, o apertava de tanta gente que queria escutar a sua palavra. Olha que interessante, o texto já começa a mexendo com a gente, porque hoje muitos pouco se importam com a palavra de Deus. E olha que muitos destes são cristãos, são católicos ou até são evangélicos. E pouco se importam de ler o Evangelho todos os dias, de refletir o Evangelho todos os dias, de refletir a palavra de Deus todos os dias. Estes se comprimiam, apertavam, queriam escutar Jesus, escutar a sua palavra. Jesus então, ele resolve subir, ele viu que tinha duas barcas ali na margem, ele resolve subir em uma das barcas e que era exatamente a de Simão, a barca de Simão, que depois vai se chamar Pedro. Então, ele pede para que a barca se afaste um pouquinho da margem. Ele se senta e começa a pregar a sua palavra, o seu evangelho. Após a pregação da sua palavra, ele pede para que Pedro, melhor dizendo, ele pede para que Simão, ainda não era Pedro, ele pede para que Simão avance para águas mais profundas. Escute esta expressão, águas mais profundas. Muitos de nós que já somos cristãos, que conhecemos a Jesus Cristo, que vivemos a palavra de Deus, que buscamos a palavra de Deus, precisamos avançar para águas mais profundas, para pescar os grandes peixes, para pescar os melhores peixes. Nós precisamos muitas vezes avançar na nossa fé. Não podemos mais ficar naquela fé inicial, aquela fé pequena. Precisamos crescer. Então, Jesus falou para Pedro, avance para águas mais profundas. E aí, quando eles chegam já no lugar onde determinado por Jesus, Jesus dá a ordem, lancem as redes para pescar. E aí Simão vai dizer para Jesus, mas mestre, nós já pescamos, tentamos a noite toda e não pescamos nada, já tentamos várias vezes. E olha que eles eram experientes, eles eram técnicos, eles eram pescadores profissionais, viviam disso. E aí Simão fala para Jesus, por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Em atenção à tua palavra, olha que bonito. Simão, ele obedece a Jesus, obedece a palavra. Isso nos falta muitas vezes, obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra. Por atenção à sua palavra eu faço isso. Eu tenho que fazer certas coisas na minha vida por atenção à palavra de Deus. E continuando a história, continuando o evangelho, quando Simão lança a rede, aí eles pegam tantos peixes, peixes grandes, em grande quantidade, que a rede começa a se romper. E aí ele tem que chamar os seus companheiros lá daquela outra barca. E os seus companheiros vêm com a barca e eles tentam colocar essas redes na barca e a rede começa a se romper. Eles quase afundam as duas barcas,
de tantos peixes. Então eles voltam para a margem, depois de já ter pescado, né, tantos peixes que quase afundaram. Simão se lança aos pés de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. É porque o temor, né, o medo, né, da situação que eles acabaram de vivenciar tomou conta deles. E aí Jesus fala: não tenhas medo, a partir de hoje tu serás pescador de homens. E aí eles lavam as redes, eles deixam tudo, tanto ele, Simão, que passa a ser chamado Pedro, quanto os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eles deixam tudo e vão seguir a Jesus. Queridos irmãos, a história destes homens muda completamente. A história de Simão, que passa a ser chamado Pedro, a história dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, mudam completamente, porque eles obedeceram a palavra, porque eles obedeceram a Jesus. Por atenção à tua palavra, Senhor, nós lançaremos as redes. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Será que a sua vida muda quando Jesus entra nela? Ou será que continua da mesma forma? É claro que muda. É claro que a nossa vida muda. Tudo tem um novo contexto. E é claro que é sempre para melhor. Olha só o que eles pescaram durante toda a noite. Profissionais da pesca não pescaram nada. Agora, por quê? Não tinham Jesus na barca deles. Agora, com Jesus na barca deles, avançam para águas mais profundas. Ou seja, fazem aquilo que Jesus manda. Jesus está na barca. Olha a diferença, olha a grande diferença. Lançam as redes e pescam tantos peixes que faltam afundar as barcas. Olha a diferença quando Jesus entra na vida destes homens. A nossa vida muda completamente quando a gente deixa Jesus entrar na nossa barca, entrar na nossa vida. Não podemos deixar o Evangelho de lado. Temos que refletir todos os dias. Todos os dias Deus tem um Evangelho para nós. Jesus tem uma palavra para nós. Jesus tem uma missão para nós. Jesus tem um ensinamento para nós. Lembra a multidão em torno dele, apertando Jesus, porque queriam escutar a sua palavra. Nós temos que escutar a palavra de Jesus. Por isso eu peço nesse momento, Senhor Jesus, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito Santo sobre este meu irmão, esta minha irmã, que me ouvem neste momento. Para que eles possam, Senhor, se entregar a Ti, se entregar à Tua palavra, que eles possam ouvir a Tua palavra como Pedro, que eles possam seguir as Tuas ordens, que eles possam, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade na vida deles, para que eles tenham a vida totalmente mudada. Age, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Evangelho, e nos abençoa, Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo, que você seja um seguidor da palavra de Jesus Cristo.